Povo de Deus abençoado, tudo bem com vocês? Vou aqui trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para vocês que está lá em Êxodo. Aliás, toda a história, que eu vou contar para vocês está em Êxodo, a partir do capítulo 25, quando Deus convoca Moisés para construir o tabernáculo para ele. Quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo para ele, lá no Êxodo 25, versículo 1, Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E aí Deus vai falando quais as ofertas que ele quer. E no versículo 8 ele falou assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Então ele falou aqui no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus, ele queria que Moisés construísse algo para ele. No caso, é a construção do tabernáculo. Toda construção que Deus quer fazer, que quer que você faça, quer fazer na sua vida e através da sua vida, ele vai dar a direção. Aqui Deus deu a direção para Moisés. Qual é a direção? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A direção foi essa: Moisés, faz um santuário. Toda a construção que Deus quer fazer na sua vida, a construção de um milagre, a construção do seu relacionamento, a construção de um namoro, de um noivado, de um casamento, de um emprego, do ministério, do chamado de Deus para a sua vida, tudo que Deus quer construir na sua vida, Ele vai te dar a direção. Faz isso, faz aquilo outro, faz de tal jeito, segue essa direção, constrói isso, constrói aquilo. Deus não vai te deixar sem direção. Deus não vai deixar você sem direção alguma. E além da direção, Deus, ele também faz outra coisa. No versículo 9, ele fala o seguinte: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus falou, depois de Deus dar a direção, ele falou que ele ia dizer como que ele queria que fizesse aquele tabernáculo. Cada parte, cada item, cada objeto, cada setor daquele tabernáculo. E aí nas partes seguintes, nesse capítulo 25 e nos capítulos seguintes, Deus ele dá detalhes de cada coisa que ele queria no tabernáculo. Deus fala sobre a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, só para dar alguns exemplos. As cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas, para você ver a riqueza de detalhes que Deus dá para cada item e para o tabernáculo em si. O véu, o reposteiro e as colunas, o altar, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro, as vestes sacerdotais, o sacrifício, as cerimônias, enfim, as ofertas contínuas, o altar de incenso, pagamento do resgate. Deus ele dá detalhes para cada coisa. O que isso quer dizer? Primeiro, Deus dá a direção. Deus fala, direção é dizer o que fazer. E depois Deus dá a arquitetura do tabernáculo. Deus dá todo o desenho para Moisés de como ele queria que o tabernáculo fosse construído. Deus ele dá o desenho para Moisés. O desenho é a arquitetura. Deus dá a arquitetura para Moisés. Direção é o que fazer. A arquitetura é como fazer. Então, todo milagre que Deus quer fazer na sua vida, tudo aquilo que Deus quer que você construa, que você desenvolva, que você faça, Ele vai te dar a direção e também vai te dar a arquitetura. Ou seja, Ele vai te dizer o que fazer e como fazer. Deus fez isso com Moisés. Moisés não foi às escuras sem saber o que fazer, não. Além de saber o que fazer, Moisés ele sabia como fazer, os detalhes de como fazer. Então Deus ele dá a direção completa para a sua vida. Ele não deixa você sem resposta. Ele não deixa você sem direção. Ele não deixa você sem arquitetura daquilo que Ele quer construir na sua vida. E aí, o que acontece? Qual é o passo seguinte? Depois de nos próximos capítulos, até o capítulo 40,
Deus, ele fala detalhes, até repetidas vezes, como ele queria. A Bíblia diz aqui, no capítulo 40, versículo 16, diz assim, ó: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Depois que Deus dá a direção, depois que Deus dá a arquitetura, ou seja, depois que Deus diz o que fazer e como fazer, o que é que acontece? Moisés partiu para a ação. Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Moisés não deixou nada fora da vontade de Deus. Então você tem que fazer, se Deus te dá uma ordem, te diz como fazer, o que fazer, como fazer, você tem que fazer tudo segundo Deus lhe ordena. Tudo segundo Deus te direciona. Faça nada diferente. Se Deus mandou fazer algo, faça, que você vai prosperar naquilo. Se você falhar em algo, deixar de fazer algo que Deus te mandou fazer, Deus, ali não vai estar a mão de Deus, Deus não vai poder te abençoar naquilo ali não. E aí, mas tem um detalhe. Deus deu a direção, esse talvez seja o detalhe principal. Deus deu a direção para Moisés e Deus deu a arquitetura para Moisés. Depois disso, Moisés partiu para a ação. Mas como é que tudo isso começou? Tudo isso partiu do nada? Não. Volta lá para o capítulo 24. Capítulo 24. Capítulo 24 diz assim, ó, versículo 12. Um pouquinho antes daquela passagem que a gente leu, Deus mandando Moisés construir o tabernáculo, Deus fala assim, capítulo 24, Êxodo 24, 12, diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Sobe a mim ao monte e fica lá. Deus chamou Moisés para o monte. Deus chamou Moisés para o monte. No versículo 13 diz assim, ó: levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Ou seja, Deus chamou Moisés para o monte e Moisés foi. Versículo 15. Tendo Moisés subido ao monte, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O que é que isso quer dizer? Deus havia dado a direção, a arquitetura para Moisés, e Moisés tinha partido para a ação. Mas tudo isso parte de um tempo de comunhão com Deus. Toda construção que Deus vai te dar, toda direção que Deus vai te dar, tudo aquilo que Deus vai te dirigir para fazer, tudo aquilo que Deus vai te dirigir para construir, antes de você receber direção, arquitetura e partir para a ação, tem que haver um tempo de comunhão com Deus. Tem que haver um tempo de comunhão com Deus. Sem um tempo de comunhão com Deus, você não vai receber direção. Sem um tempo de comunhão com Deus, você não vai receber arquitetura. A arquitetura daquilo que Deus quer construir na sua vida. Tem que ter um tempo, um período de comunhão com Deus, um período de oração. Deus chamou Moisés. Moisés, vem para cá para o monte que eu quero conversar com você. Deus já tinha algo para Moisés. Deus tinha um plano para dar para Moisés. Mas ele não poderia dar esse plano para Moisés sem um tempo de comunhão no monte. Sem um tempo de comunhão ali, de intimidade entre ele e Deus. Talvez você está sem saber o que fazer da vida. Talvez você está sem direção na sua vida. Talvez você está sem rumo na sua vida. Sem plano, sem projeto na sua vida. E não sabe por quê. Sabe por quê? Porque está faltando comunhão sua com Deus. Está faltando você ter intimidade com Deus, falar com Deus, ter comunhão com Deus. Tudo parte da comunhão que você tem que ter com Deus. Quando você tiver comunhão com Deus, quando você estiver em oração, buscando a Deus, Deus ele vai te dar direção. Talvez você está sem direção, sem rumo na vida, sem saber o que fazer na vida. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? Você só pergunta assim no ar, o que é que eu faço? Não, se ajoelha, ora, vai diante de Deus. Deus tem planos grandes para a tua vida. Deus tem projetos grandes para você. Ele quer abrir o rolo da arquitetura desenhada que Ele tem para a sua vida, para você ir e colocar em ação. Deus ele tem direções para dar para a tua vida e talvez, meu querido, você não está vivendo plenamente o propósito que Deus quer para a sua vida. Talvez você não está vivendo plenamente esse propósito, mas Deus quer que você viva esse propósito. Mas para você viver esse propósito, para Ele abrir para você,
para Ele revelar para você aquilo, o propósito que Ele tem para a sua vida, e aquilo que Ele quer te falar, os projetos dele para a sua vida, você tem que separar um período de oração, um período de comunhão com Deus, de consagração. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisas grandes e ocultas de Deus que você não conhece. E Ele quer te revelar, Ele quer te falar, Ele quer te responder. Mas tudo parte do clama a mim. Tudo parte do tempo de comunhão. Tudo parte do tempo de oração. Seu com Deus, falando com Deus, buscando a Deus, adorando, buscando o Todo-Poderoso. E aí Deus vai abençoar a sua vida através desse tempo de comunhão. Depois de um tempo de comunhão, Deus vai revelar para você, Deus vai abrir para você o oculto e o escondido. Deus vai falar para você. E aí Ele vai te dar a direção do que fazer, Ele vai te dar a arquitetura, como fazer. Você vai partir para a ação, vai executar aquele plano, aquele projeto de Deus para a sua vida. E aí o que é que vai acontecer? Aí, meu amigo, é só vitória. Êxodo 40, voltando lá para o capítulo 40, no versículo 34, 40, 34, no 16 a gente leu, né? E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Então, teve um tempo de comunhão, Deus deu a direção, deu a arquitetura, Moisés fez. Esse é o caminho perfeito. Depois disso, o que é que acontece? Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha aí que maravilha. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando você tem um tempo de comunhão, quando Deus te dá a direção e a arquitetura, e você executa aquilo que Deus falou, aquilo que Deus te dirigiu, aí a glória do Senhor é derramada sobre aquilo que você fez. A glória do Senhor, a bênção do Senhor naquilo. A bênção do Senhor naquilo que você executou debaixo de um tempo de comunhão, a direção e na arquitetura de Deus. Então, tenha o seu coração tranquilo, vai num tempo de comunhão com Deus, vai num tempo de oração com Deus e faz só o que Deus te dirigir. Se Deus não te dirigiu para nada, não fica com religiosidade, com eu senti no estômago. Não sente nada no estômago. Deus ele vai te falar claramente o que fazer. Se Ele não falou claramente o que você tem que fazer, é porque você não tem que fazer nada por enquanto. Tá? Então, em nome de Jesus Cristo, creia. Deus tem uma construção para você. Deus tem algo para você. E você vai receber essa construção, esse algo de Deus na sua vida depois de um tempo de comunhão. Ele vai te dar direção, o que fazer, a arquitetura, como fazer, você vai fazer, e aí a glória do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida, tá bom? Aqui fica a palavra de Deus para você, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fica o meu abraço, que você nos siga aí sempre nos próximos vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Aqui fica o meu abraço, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.